nós iremos refletir sobre a parábola dos talentos. E é uma parábola a qual, digamos que seja a maior parábola já mencionada por Jesus. E quando Jesus mencionou essa parábola dos talentos, Jesus não estava falando de habilidades, que é logo aquilo que vem às nossas mentes. Nós falamos de talentos, nós imaginamos talentos para fazer várias outras coisas. Mas quando Jesus mencionou um talento na época, era uma barra de ouro ou de prata, e que valia muito, tinha muito valor. E uma barra de ouro era equivalente a 6.000 denários, que um denário era equivalente a uma diária de um trabalhador. Então, era um grande valor. E agora eu convido a cada um de nós pegarmos as nossas Bíblias e possamos ler a parábola. E para o melhor entendimento, possamos ler também aqui a parábola do servo bom e do servo mau, que está em Mateus 24, do 45 ao 51, que nos diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens. Então, agora vamos para o primeiro capítulo aqui, no versículo, capítulo 25 de Mateus, no versículo 1, que nos diz: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando a sua lâmpada, saíram a encontrar-se com o seu noivo. Então vamos agora para o versículo 14, que é o versículo o qual inicia a parábola dos talentos. E depois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu o que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com ele e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2, mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com ele. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Pois fiel no pouco, sobre o mundo te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Pois fiel no pouco, também o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, ceifa onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. Receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabe que ceifa onde não semeio e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juro o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo aquele que lhe dá,
porque a todo aquele que tem lhe dará, e terás em abundância, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servo inútil lança-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Então, os talentos, a palavra dos talentos nos está falando sobre o reino de Deus, o reino dos céus. E pois será semelhante ao reino dos céus. Então, eu quero perguntar, como nós estamos nos assemelhando ao servo bom e fiel ou ao servo inútil? A parábola aqui está falando de um senhor que, ao planejar viajar para um lugar distante, passar uma temporada fora, chamou aos seus servos e confiou uma quantia. Ele chamou os servos ao qual ele conhecia muito bem, ao qual ele confiava. Confiar a ponto de entregar os seus bens, praticamente aquilo que ele tinha de melhor, de recurso, ele entregou nas mãos de seu servo. Agora você imagina, você sair da condição de servo e vir para a condição de negociador, de estar ao lado, na posição que estava o seu Senhor. É motivo de muita alegria, de você ser reconhecido pelo seu Senhor, a ponto de ganhar a oportunidade de negociar com os bens do seu Senhor, com o dinheiro do seu Senhor. Então o Senhor daqueles servos, como ele a conhecia, ele o chamou e entregou o dinheiro para que cada um daqueles negociasse com aquele dinheiro e multiplicasse aquele dinheiro. E ele pegou, como ele já conhecia a capacidade de cada um daqueles servos, ele pegou os 8 talentos que tinha e dividiu entre os 3 servos. Ele dividiu a cada um segundo a capacidade de cada um. A um ele deu 3, porque ele conhecia que era mais capaz. Ao outro ele deu 2 e a outro ele deu 1. Mas nós possamos ver que o primeiro saiu imediatamente a negociar. E receberam 5. Saiu a negociar imediatamente. Do mesmo modo, o que receberam 2 talentos também saiu a negociar com o dinheiro, para tentar multiplicar o dinheiro do seu senhor. Mas o terceiro a receber o talento, o que recebeu 1 talento. Esse saiu, eu imagino que ele pode ter saído de cabeça baixa, triste por ter recebido apenas 1 talento, ou seja, se sentiu inferior aos que tinham ganhado assim e os outros 2, porque ele tinha ganhado apenas 1. Ou seja, ele saiu e cavou um buraco e escondeu o dinheiro do seu senhor, porque ele imaginava, eu ganhei apenas 1, então eu não vou arriscar a perder, e quando o Senhor chegar, ele vai estar ali guardado o dinheiro do meu Senhor. Então, muito tempo depois, volta o Senhor dos servos e chega para ajustar conta com eles. Eu imagino que eles teriam algum contrato assinado que ele voltaria depois de um tempo para ajustar conta sobre os negócios que ele deixou na mão daqueles servos. E ao voltar, foi ajustar conta. E foi o primeiro, o que recebeu 5 talentos, que foi o primeiro a receber também. E ele chegou e falou para o seu senhor: Senhor, o Senhor me confiaste 5 talentos. Está aqui outros 5 talentos, ao qual eu, com o meu trabalho, com o meu esforço, eu consegui multiplicar
e eu me entrego aqui mais 5 talentos, o qual eu trabalhei, granjeei, está aqui os 5 talentos. O seu senhor pega e elogia a atitude do servo, chamando servo bom e fiel. E ainda a recompensa daquele servo foi que entra no gozo do teu Senhor, ou seja, entra num lugar igual ele poderia estar ao lado do seu Senhor. E o segundo servo que recebeu 2 talentos, também a mesma coisa. Ele chegou, Senhor, o Senhor me confiaste 2 talentos, está aqui 4 talentos, o qual eu negociei e ganhei outros 2 talentos. Do mesmo modo, ele tratou o que receberam 5 e receberam 2. E disse: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas quando ele foi ajustar a conta com o terceiro servo, o que receberá 1, teve uma surpresa. O servo chega e os diz: Senhor, sabendo que tu eras severo, homem duro, severo, que ceifa onde não semeaste, peguei o talento, cavei um buraco e guardei lá, e está aqui o talento ao qual o Senhor me confiou. Ou seja, o terceiro servo não conhecia ao seu Senhor, não conhecia a bondade do seu Senhor. O Senhor foi bom com cada um deles, a ponto de tirar eles da condição de servo, a trazer para a condição de servo negociador. Aí entregou os seus bens, ponto de deixar ele sendo um negociador. Ou seja, em vez dele trabalhar e negociar com os talentos, ele passa a acusar o seu senhor de ser um servo duro, de ser um servo mau, ou seja, de ser um senhor duro, de ser um senhor mau, ou de ser um senhor que ceifa onde ele não plantou. Então, o Senhor já chegou e logo: servo inútil. E aí já mandou retirar o talento dele e lançá-lo para fora. Mas, como nós estamos falando, que Jesus mencionou isso, que será como o reino dos céus, no reino dos céus também, o Senhor nos entregou um talento para cada um de nós negociarmos com o talento que o Senhor nos deu. O Senhor tem nos dado talento para pregar, o Senhor tem nos dado talento para cantar, para falar, para evangelizar. O Senhor tem nos dado talento para visitar ou para cuidar da igreja, cuidar de algum irmão, de alguma pessoa. O Senhor tem nos dado muito talento para que possamos usar na obra do Senhor. Mas eu pergunto, como é que nós estamos usando o talento do Senhor, ou nós estamos deixando de usar o talento do Senhor? Nós estamos assemelhando ao servo inútil ou ao servo bom e fiel? O Senhor confiava, do jeito que o Senhor também, o nosso Senhor Jesus Cristo, também confia em cada um de nós. O Senhor conhece e dá mais talento àqueles que têm mais capacidade, ou seja, que eles têm mais responsabilidade. E o Senhor conhece a capacidade de cada um. Ele nos dá o talento segundo também a nossa capacidade. E não cabe a nós julgar se somos mais capazes ou não. O Senhor que sabe qual é a nossa capacidade. Então, cada um de nós precisamos sair imediatamente a negociar com aquilo que o Senhor tem nos dado, aquilo que o Senhor tem nos emprestado para negociar. Então, o Senhor tem nos dado talento para que possamos negociar, para trazer o recurso para o Senhor, ou seja, multiplicar o talento que o Senhor tem nos dado. Se nós passarmos a evangelizar
nós estaremos ganhando mais almas e o reino do céu estará crescendo. E assim estará multiplicando o talento que o Senhor tem nos dado. Os 2 servos saíram e fizeram a obra. Então nós temos que ser igual aos 2 servos, ao servo bom e fiel. E fazer a obra do Senhor. Fazer a coisa acontecer. Transmitir a palavra do Senhor de pessoas a pessoas. E não sermos como servo inútil. De não conhecer o Senhor. Nós conhecemos o Senhor. Nós conhecemos a palavra do Senhor. Conhecemos o Senhor através da sua palavra. Através de muitas coisas que nós temos visto do Senhor. Então não cabe a cada um de nós julgarmos o Senhor. E julgar que Ele dá muito para um e dá pouco para o outro. Não cabe a nós achar que o Senhor ceifa onde não semeia. Não cabe a nós julgar o Senhor. Um dia o Senhor virá para ajustar conta com cada um de nós. E que nós possamos estarmos sendo igual às 5 virgens que estavam vigilantes, que levaram azeite para esperar o seu noivo. Eles estavam orando, estavam vigiando, esperando. Estavam na vigília da noite, esperando o seu Senhor. Que nós possamos também esperar o Senhor trabalhando. Possamos esperar o Senhor fazendo a obra do Senhor, multiplicando os talentos que o Senhor tem nos dado. Mas se você achar que não tem um talento, você estará dizendo que o Senhor é inútil, que o Senhor não deu nenhum talento, que o Senhor sabe que cada um de nós temos um talento, nós sabemos disso. Você sabe que se você não tem um talento para cantar, mas você pode falar, você pode dar um bom dia, você pode mencionar algo sobre o Senhor. Um talento você tem, nem que seja um. Porque o Senhor não estava querendo ajustar conta. Se nós observarmos, o mesmo modo que ele tratou o servo que ganhou 5 talentos, ele tratou o servo que ganhou 2 talentos. Se o terceiro também negocia, do mesmo modo ele estaria tratando ele. O Senhor não nos olha para cada um de nós pelo talento que nós temos. Que nossas obras não nos levam à salvação, mas é a evidência da salvação. É a evidência que somos salvos como estamos levando, transmitindo a vontade do Senhor. Mas tem a recompensa. O Senhor, como já falou, entra no gozo do teu Senhor. Então, não ajuste conta. Quando o Senhor um dia voltar para ajustar conta com cada um de nós, o Senhor estará separando aqueles servos fiéis dos servos infiéis. Então, que nós possamos sermos achados um servo bom e fiel. Que possamos ser esse servo bom e fiel. E não sermos igual ao servo inútil. O servo que pega aquilo que é do Senhor e enterra. Que o Senhor diz aqui que ele poderia ter entregue para um banqueiro e multiplicado. Então nós, como servos do Senhor, nós não podemos pegar o talento do Senhor e enterrar. Nós precisamos passar para alguém, para esse alguém multiplicar para outro e assim multiplicar. Não nós enterrarmos o talento que não é nosso, que é do Senhor. Então, que o Senhor possa estar nos abençoando nessa reflexão e o Senhor possa estar nos abençoando, que possamos sermos achados, que possamos estarmos atentos a estarmos conhecendo mais do Senhor, que possamos estarmos sob a bênção do Senhor.